Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saberes do Sucesso. Eu sou o Diego de Oliveira, seu consultor empresarial, e na videoaula de hoje falaremos de Quer abrir uma empresa? Primeiros passos 3. Este vídeo é patrocinado pela SCAP Consultoria em Apresentações. Agora, sem mais delongas, vamos arregaçar as mangas porque é muito trabalho a ser feito. Vamos lá! O conteúdo abordado nesta videoaula. Basicamente, vamos falar de análise de recursos, análise fofa e análise PEST. Três análises que são fundamentais para a estruturação e embasamento da sua estratégia de negócios para o seu empreendimento. Agora vamos lá, para a análise de recursos. Quando eu vou fazer a análise dos recursos necessários para empreender aquele projeto que eu tenha, né, quando digo recursos, estou falando recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiais, ou seja, todos os itens que são necessários para que o meu negócio ele saia do papel, ali do planejamento que eu fiz previamente, e ele se torne algo palpável, algo que esteja apto a estar funcionando. Então, nesses recursos, eu vou ter que listá-los qualitativamente. Então, eu vou fazer uma lista. Nessa lista, eu vou descrever todos os recursos que eu vou precisar, não importam quais sejam, recursos humanos, recursos físicos, móveis, imóveis, veículos, colaboradores, materiais, máquinas, equipamentos, e ali eu vou descrevê-los, tá? Qualitativamente, ou seja, vou inserir uma descrição detalhada do que eles são, qual a função deles e qual a importância deles ali dentro da minha empresa. Depois, eu vou fazer uma análise quantitativa. Para cada um dos itens que eu listei, cada um destes recursos, eu vou atribuir um valor, ou seja, eu vou atribuir um número. Por exemplo, para o meu negócio eu vou precisar de 10 computadores, vou precisar de 15 impressoras, vou precisar de 25 mil reais, vou precisar de um veículo, vou precisar de 2 motos. Por exemplo, você vai atribuir números ali aos recursos que você listou anteriormente. Listados eles qualitativa e quantitativamente, é necessário analisar o valor de cada um desses itens. Quando você analisa o valor, nós não estamos falando de analisar o preço. Quando você analisa o valor, você vai analisar o quanto aquele item ele vai contribuir, ou seja, quanto ele vai agregar valor ao seu negócio. Existem, é claro, itens similares, mas alguns deles possuem complementos, existem uma diferenciação entre si. E essa diferenciação, que quanto maior, mais valor vai agregar ao seu negócio, mais valor vai agregar à sua estratégia, tornando o seu negócio então mais atrativo em determinados pontos, maior será o preço deste recurso. Então será muito valioso avaliar em que pontos você poderá optar por recursos de maior ou menor valor. Muitas vezes aí o valor entre determinados produtos que são quase idênticos não é muita diferença, a diferença não é muito grande, que valha optar por um preço maior. Então você pode optar ali por um preço menor, porque aquele produto ele não vai agregar tanto valor. Agora, se você tem ali um produto X, um produto Y, né, recurso X, recurso Y, que são fundamentais para a estruturação e continuidade do seu negócio, você pode optar aí por um item de maior valor e que terá um maior preço, né, mas esse valor terá de ser percebido pelos seus clientes, ou optar por um de menor valor e, consequentemente, menor preço. Claro que tudo vai variar muito com a disponibilidade de capital e com as características de valor que aquilo irá agregar ao seu negócio. Então vale muito a pena colocar isso na balança. O quanto esse valor compensará o preço, o valor a mais que você vai desembolsar, ou seja, a quantia monetária a mais que você irá desembolsar. Então sempre pese na balança valor e preço. Valor, ele é intrínseco, ele é relativo aos sentimentos de cada pessoa, o quanto um determinado valor vai satisfazer a mais as necessidades, desejos e anseios de cada pessoa. Já o preço em caráter monetário.
Feito essas 4 análises, é importante analisar a disponibilidade deste recurso. Muitas vezes você precisa de um determinado recurso X para que o seu negócio comece a funcionar, mas na região que você deseja instalar o seu negócio, não há disponibilidade daquele produto. Você terá de trazê-lo de outras regiões ou, em alguns casos, até mesmo trazê-lo de outros países, de importar esses produtos. E aí você vai ter que colocar essa disponibilidade no papel e analisá-la muito bem. E muitas ocasiões, se não há disponibilidade de determinado item, tê-lo de importá-lo, dependendo da atual economia do país, dólar, entre outros fatores, principalmente o frete, em algumas ocasiões acaba não compensando trazer este item de fora. Compensa aí você estar buscando produtos substitutos no mercado nacional. Então essa disponibilidade ela é muito importante, principalmente no Brasil por conta do frete. Isso aí ele vai impactar muito ali na questão do preço, do valor final daquele produto, daquele recurso que você vai estar adquirindo para anexar ao seu negócio. Então sempre leve em consideração essas 5 análises básicas com relação a cada um dos seus recursos. Não é no âmbito geral, pessoal. Para cada recurso, vocês vão fazer a análise qualitativa, quantitativa, de valor, de preço e de disponibilidade. Isso pode salvar o seu negócio, então prestem muita atenção, ok? Vamos para o próximo tópico. Análise fofa. Quando eu falo análise fofa, não estou dizendo de algo que é fofo, algo que é bonitinho. Mas a análise fofa, ou análise SWOT, agora com certeza ficou muito mais claro para muitas pessoas, é uma análise que se baseia basicamente em 4 preceitos, que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E SWOT seriam essas 4 palavras em língua inglesa, que são os termos de origem de onde esta ferramenta foi criada. Geralmente vocês vão ver o SWOT assim: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou strengths, weakness, opportunities ou threats. Forças e oportunidades, elas auxiliam o seu negócio. As forças, elas são internas, as oportunidades externas. Então vai de cada de cada empresa, analisar quais são as suas forças, tanto qualitativa quanto quantitativamente, e ver como isso vai diferenciar o seu negócio. O que as forças intrínsecas ao seu negócio vão diferenciar o seu negócio da concorrência e te levar a uma maior vantagem competitiva. Agora, as oportunidades, elas são muito mais amplas. As oportunidades, elas surgem, elas podem ser observadas por qualquer um que esteja observando o mercado, que esteja atento às coisas que estão acontecendo no mercado. Já os fatores que atrapalham são as fraquezas, eles são elementos internos, obviamente, e são os pontos que devem ser analisados também por cada empresa para garantir que esses pontos eles não venham a atrapalhar também o negócio como um todo, em relação principalmente aos seus concorrentes, aqueles que estão ofertando produtos ou serviços similares aos seus. Então essas fraquezas elas têm que ser observadas com muito cuidado e muito bem trabalhadas. Já as ameaças, elas também como fator externo, elas podem não atingir somente o seu negócio, mas qualquer negócio que seja similar ao seu ou até mesmo que tenha algum ponto ali na estratégia similar à sua. Agora eu vou apresentar um novo conceito do SWOT, que é uma nova divisão que pode ajudar muitas pessoas na hora da estruturação do seu planejamento estratégico, que é o meio SWOT. O meio SWOT ele pode ser dividido em análise interna, assim, então muitas pessoas elas vão analisar o cenário interno de como a sua empresa está sendo estruturada, quais são as vantagens competitivas que ela vai expor para o mercado, quais são os pontos de interesse, quais são os pontos de diferenciação desta empresa e analisar então quais são as forças e fraquezas deste negócio que está sendo estruturado. Ou seja, são 2 elementos-chave no ambiente interno de cada empresa. Então, a partir de tudo que se estruturou sobre o negócio, questão interna do negócio, o seu funcionamento, da forma como ele irá operar, tanto em nível estratégico, quanto tático, quanto operacional, nós vamos falar dessas 3 variáveis mais à frente,
quais são as forças e quais são as fraquezas do seu negócio. Agora, com relação ao meio SWOT na análise externa, as oportunidades e as ameaças. Então, quando for feita a análise do cenário externo, ou seja, de como o mercado ele está agindo, como ele está funcionando, quais são as variáveis, as características dele, analisar no mercado quais são as oportunidades que estão aparecendo para que essas possam ser observadas, analisadas, possam ser absorvidas e exploradas pelo seu plano de negócios, e quais são as ameaças externas. Essas ameaças elas podem ser, assim como as oportunidades, as mais diversas. E todas essas ameaças vão efetivamente ameaçar o seu modelo de negócio de alguma forma. Então, todos esses 4 pontos, tanto os dois internos quanto os dois externos, devem ser muito bem analisados e com cautela. A próxima análise, a análise PEST. A análise PEST é uma ferramenta muito utilizada principalmente em compostos de marketing, para posicionamento de marketing da empresa, mas também pode ser utilizado como uma importante ferramenta estratégica. Ela leva em consideração 4 dimensões no macro ou no micro, na política, econômica, social e tecnológica. Então, a IPEST ele corresponde à inicial destas 4 variáveis: política, econômica, social e tecnológica. Geralmente, quando você pesquisa pelas análises PET, pelas matrizes PEST, você vai encontrar algo parecido com isto. Então, você tem ali político, econômico, sociais e tecnológicos. Essa é uma análise macro. Então, ali, sugestões para consideração, quando você analisa aí o seu país, no nosso caso o Brasil, você vai elencar, você vai descrever todos os pontos ali relacionados à política que podem influenciar no seu negócio, tanto positivos quanto negativos. Os pontos econômicos do país, nesse caso aí nós temos problema com inflação, taxa de juros elevada, taxa de dólar estável, no nosso caso atualmente é uma taxa de dólar aí que está meio não se sabe o que faz, por causa do momento de crise atual que o Brasil está passando. Então, crise econômica, desemprego, como está ali listado, são pontos que devem ser colocados ali na sua análise PEST. Questões sociais do Brasil no geral, pontos tecnológicos, como estão evoluindo as telecomunicações, o que vai influenciar aumento nas tarifas, por exemplo, uns dias atrás, um mês atrás aproximadamente, a Vivo ela incorporou oficialmente a GVT, passaram a ser uma única empresa. Isso aí ele pode afetar o seu negócio de alguma maneira. E por isso que vem ali a segunda coluna, o efeito setorial, ou seja, como estas variáveis que você destacou ali, variáveis políticas, econômicas, sociais e tecnológicas, vão afetar o mercado consumidor. Ou seja, como cada um destes elementos influenciará positivo ou negativamente os consumidores brasileiros como um todo, ou seja, a população. Já a última coluna, o impacto em diferentes canais, ele vai listar ali como isso vai impactar negativamente no mercado empresarial. Isso analisando no macro. Aí a pessoa pode acabar listando de uma forma geral, efetivamente, como as empresas brasileiras no geral serão afetadas por estas variáveis que foram listadas. Agora, como estamos num momento de crise, neste ano de 2016, há muitos impactos, principalmente negativos, que podem ser listados. Agora, quando você faz uma análise micro, quando você pretende atuar aí não em âmbito nacional, mas numa determinada região, um estado ou apenas numa cidade, vale aí você listar tanto macro, você coloca aí no âmbito geral como o país está, né? Elenca ali os pontos, tanto positivos quanto negativos, de cada uma das 4 variáveis, quais são os seus efeitos, quais são os seus efeitos no cenário geral, e aí você vai fazer no âmbito da sua cidade, da sua região, do seu estado, ou seja, na área geográfica que você pretende atuar. E lá você vai elencar quais são os efeitos políticos, econômicos, sociais e as variáveis tecnológicas desta região que você vai atuar. Quais são os efeitos destas variáveis, desses pontos que você elencou sobre o mercado consumidor desta área, desta região, e assim como quais são os impactos positivos ou negativos
que estas variáveis, tanto ali das sugestões para consideração quanto para o mercado consumidor, do efeito setorial, irá influenciar sobre o seu ramo de negócio, ou seja, sobre o seu nicho de mercado. A partir disso, você pode tirar uma série de informações muito valiosas de como se posicionar perante a momentos de crise. Ou seja, isso vai te fazer estar preparado para ingressar num mercado que esteja provavelmente estável ou instável, claro, podendo variar aí conforme a região ou o âmbito que você está analisando. Então vale muito a pena fazer esse tipo de análise. É uma coisa que ela requer muita pesquisa e quando você for fazer principalmente em âmbito político, econômico, você vai encontrar muita matéria disponível na internet, em revistas, que poderão embasar aí o estudo que você está realizando. E a partir disso, você terá um material muito rico para poder embasar o seu planejamento estratégico para melhor estar posicionando a sua empresa, realizando as suas ações e tendo aí chances muito maiores de estar obtendo sucesso com o negócio que você está empreendendo. Pessoal, por hoje é só. Foi um vídeo mais curto, tá? Nós apresentamos algumas ferramentas, algumas análises básicas, bem simples. No próximo vídeo nós traremos mais alguns pontos importantes, tá? Daremos continuidade a essa série. Provavelmente será o último ou penúltimo vídeo desta primeira série de pontos que devem ser analisados de antemão antes de você abrir qualquer negócio. Tá? Para aí nós entrarmos mais a fundo em cada uma das ferramentas e da forma como elas devem ser desenvolvidas, preenchidas, como devem ser analisadas e como elas farão parte do seu planejamento estratégico, do seu plano de negócio, para que assim você possa conquistar o sucesso aí que tanto almeja. Tá ok, pessoal? Deixem seus comentários lá embaixo, inscrevam-se no nosso canal, deem aquele joinha, entrem no nosso LinkedIn, curtam nossa fanpage no Facebook, mandem dúvidas, mandem perguntas. Estamos sempre à disposição, pessoal. Esse canal é de vocês e ele é feito para o crescimento da micro e pequena empresa no nosso país. Tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. Até mais!